Ao contrário do que muita gente pensa, o dólar valorizado não traz tantos benefícios às exportações brasileiras. Isso devido ao alto custo da energia aqui no país. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascope TV, numa parceria com a agência Lapresse. E eu converso agora com uma especialista no assunto, economista da PUC, Cristiane Mancini. O que acontece, Cris? O que acontece é que por conta desse ano existiu tem a crise política e os desdobramentos de vários impostos e um excessivo aumento em relação ao combustível, à água, à tarifa de energia. Isso tudo encarece a produção industrial brasileira. E por conta disso, a competitividade brasileira, em termos industriais, acaba sendo comprometida. E principalmente em relação à tarifa de energia elétrica. Então, de uma forma positiva, a gente tende a acreditar que a valorização do dólar em relação ao real seria extremamente benéfica para aumentar o número de exportações, só que infelizmente não é só esse fator que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar que o Brasil precisa de uma infraestrutura extremamente complexa e que precisa de alguns incentivos governamentais. E no caso de um aumento dos combustíveis que impacta diretamente nos fretes e uma alta de tarifas de energia, compromete a exportação desses produtos. Então perde a competitividade do produto brasileiro. Qual é o peso da energia no custo da indústria? É aproximadamente 43%, então é bastante alto. No início desse governo da presidente, ela fez uma série de promessas para desindexar o setor, só que por conta de uma falta de planejamento e ausência de ocorrência de chuvas, isso não foi possível ser cumprido. Então, por agora, tanto o consumidor residencial quanto o consumidor industrial acaba pagando essa conta, que acaba sendo extremamente elevada. E por conta disso, o produto acaba sendo extremamente caro, tanto para o consumidor brasileiro quanto para aquele que compra no exterior. E se fosse somente a desvalorização do dólar em relação ao real, o Brasil conseguiria competir. Só que o problema é que existem alguns países que também estão desvalorizando as suas moedas. Então acaba não sendo benéfico para o Brasil ser um país exportador. A gente vê uma postura mais passiva do governo com relação ao câmbio. Parece que é interessante que o dólar esteja com essa valorização frente ao real e também uma postura de interesse de muitos empresários em que o dólar permaneça assim. Então, isso, na sua opinião, é equivocado? Deveria haver mais um direcionamento, uma preocupação com fornecimento de energia, questões mais sustentáveis, evitar realmente esse apagão, esse afunilamento da produção aqui no país? Eu acredito que o Brasil ele sofre um pouco com a parte de planejamento. O Brasil tem uma série de coisas extremamente boas, mas infelizmente essa parte de planejamento é um pouco falha. Então, assim como foi nos anos 30, nos anos 80, nos anos 90, infelizmente agora o Brasil está tendo que se reinventar. Então, acredito que agora é o momento de replanejar determinadas coisas. Acredito que o dólar, estando a 4 frente ao real, não é maléfico, só que o problema é que precisa ter um planejamento em outras estruturas econômicas. De repente, favorecer essa parte de tarifa de energia para que o industrial se sinta aportado pelo governo e não desfavorecido em relação a esse imposto, a esse custo. Qual a sua opinião sobre o consumidor final que paga um preço tão alto pelo combustível, sendo que há um investimento na extração, enfim, um grande investimento e até um grande ônus com relação à corrupção? O que você acha disso, né? De a gente pagar um valor tão alto pelo combustível, sendo que o petróleo, commodity, tem queda no mercado internacional? Eu acredito que assim, infelizmente o consumidor, o cidadão brasileiro acaba arcando com algumas consequências de falta de planejamento. E eu acredito que é basicamente isso. Se de repente planejasse melhor, se tivesse uma interface melhor entre diversos níveis hierárquicos do governo municipal, estadual, federal, acredito que seria possível criar algo benéfico ao consumidor. Tanto ao consumidor final, que não deveria arcar com altos preços, também como para o empresariado também.
que está sofrendo bastante nesse momento e acaba se vendo sem saída e acaba fechando unidades fabris. Você que é consultora na área de energia, qual é o apelo dos empresários? O que você costuma ouvir deles? Bom, o apelo é que eles gostariam bastante que o governo, nas diversas esferas, ouvissem eles e que, de fato, se não houver essa redução da tarifa de energia, fica extremamente impossível competir. Isso eu acabo abordando principalmente a área de mineração, de siderurgia, de fundição, que são algumas indústrias que se veem sucateadas e, de certa forma, pormenorizadas pelo governo. Eu acredito que é um grande apelo e eu também dou suporte para esse apelo. Cristiane Mancini, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.